O Melhor Preço é um programa que tem como principal objetivo levar comodidade aos nossos telespectadores. Você não precisa mais sair de casa para realizar aquelas cansativas pesquisas antes de qualquer compra. Diariamente eu estou nas ruas pesquisando e registrando por você. Para isso, basta acompanhar nosso programa nos horários que estão no seu vídeo. Eu tenho certeza que você encontrará os melhores produtos e serviços com os melhores preços do mercado. Então fica ligado. Melhor Preço, a sua busca termina aqui. Condomínio horizontal com lotes e casas para comprar e alugar em área e acesso nobre. O clima do campo em sua vida. O Condomínio Imperial disponibiliza toda a estrutura de clube, com lagoa natural, salão de festas, sauna, piscina e um amplo espaço arborizado. Ruas completamente asfaltadas e planas, e a segurança é um dos itens primordiais do Condomínio Imperial. As parcelas para adquirir todo este paraíso, só vendo pra crer. O Condomínio Imperial fica ali, próximo à rotatória de Macaíba, a 5 quilômetros de Natal. Venha e apaixone-se. Ligue para os nossos corretores de plantão. 84 3271 1427. Olá, boa noite. Eu sou a professora Yara, sou professora de Química e estou aqui para dar continuidade, depois da bela e grande aula de Josivan, um beijo para ele também, para esse projeto tão legal de aulas, né, para a revisão do Enem e da UFRN. Para ajudar um pouquinho com vocês. Eu sei que meu amigo Jonaldo, na aula passada, ele falou que hoje teríamos previsões aqui. É porque ele é um dos que me chamam de mãe de Ná. Mas, um recadinho, sou experiente, não sou bruxa, viu? Fique ligado. Gente, eu preparei uma aulinha para a gente hoje. Tem aqui umas questões envolvendo, basicamente, físico-química. E vocês sabem que físico-química é o carro-chefe da UFRN, né? Quem faz aquela manobra maior, é um percentual maior na prova da UFRN. E na prova do Enem, a gente também tem um número considerável de questões envolvendo físico-química, tá bom? Então vamos para a nossa aulinha, eu vou passando as questões para vocês e à medida que a gente for resolvendo, eu vou dando macetes para vocês, dando dicas, tá? Fazendo lembretes importantes, fique ligado, vamos ver se eu vou acertar o que o Jonaldo falou, tá legal? Vamos lá, na telinha, nossa primeira questão. Veja bem, ó, temos uma solução de partes iguais de água, éter etílico e etanol, o álcool comum, em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores dos líquidos estão na seguinte ordem crescente. Olha só, veja bem, voltando para mim aqui, pressão de vapor, lembre-se, é a pressão que, essa questão, claro, ela envolve propriedades coligativas, né? Mas para você lembrar o que é pressão de vapor, é a pressão que o vapor exerce em equilíbrio com o líquido correspondente em um recipiente fechado. Essa pressão de vapor, ela depende única e exclusivamente do número de partículas dispersas do soluto na solução, tá? Aqui trata-se de líquidos puros. Você tem uma solução em partes iguais. Você tem água, éter e álcool, tá bom? Lembre-se que a pressão de vapor, ela sofre influência de dois fatores, da temperatura e da volatilidade, ou natureza do líquido. A temperatura, se você aumentar a temperatura do sistema, você sabe que a vaporização, ela é um processo endotérmico. Se você aumentar a temperatura do sistema, você vai favorecer a evaporação, a vaporização, e com isso você aumenta a pressão de vapor do líquido que você estiver estudando. Volatilidade, natureza do líquido, é um outro fator que interfere na pressão de vapor, mas que está associado diretamente a quê? As forças intermoleculares. Está lembrado disso? Moléculas apolares fazem dipolo induzido, dipolo instantâneo, forças de London. Moléculas polares fazem interações do tipo dipolo-dipolo ou dipolo permanente. E ainda tem aquelas moléculas polares
que a diferença de eletronegatividade é consideravelmente grande, onde você tem o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, e que faz as interações chamadas de pontes ou ligações de hidrogênio, generalizando. Tá legal? Então, quanto mais intensa for a interação intermolecular, quanto mais forte for a atração entre as moléculas, mais energia você tem que fornecer para vencer essas interações. Consequentemente, menor a volatilidade e mais alto é o ponto de ebulição da substância. Tá legal? Só um lembretezinho para a gente chegar na questão. Então, aqui você tem álcool, éter e o etanol. Veja bem, a água, ela faz ligações de hidrogênio. O etanol, ele também faz ligações de hidrogênio. E o éter etílico, o éter comum, o éter de farmácia, como você queira chamar, ele é praticamente apolar. Então a interação dele é bem mais fraca em relação ao álcool e bem mais fraca ainda em relação à água. Então veja bem, se a pressão de vapor está associada à volatilidade e quanto mais volátil for o líquido, maior vai ser essa pressão de vapor. Volta para a telinha. Olha só, se você tem 3 líquidos e tem que colocar na ordem crescente das pressões de vapor, entre água, éter e etanol, qual o líquido que vai evaporar com mais facilidade? Qual é o líquido que é mais volátil? Dentre os 3, é o éter. Consequentemente, vai ser ele que vai provocar a maior pressão de vapor no recipiente. Água e álcool sobraram para você, entre os dois aí, ó. Então, quem é mais volátil dos dois? A água. Aliás, o álcool, não é isso? Então, se o éter dos 3 é o mais volátil, ele vai ter a maior pressão de vapor. Se a água dos 3 é o menos volátil, então é ela que vai ter a menor pressão de vapor. Então, ó, na ordem crescente, você vai ter o quê? A água, o etanol e o éter, tá? Voltando para mim, você vai ver o seguinte, ó, que quando você tem líquidos perfeitos, né, você vai pela volatilidade. Cuidado que na pressão de vapor você pode ter, numa questão de prova, soluções onde você tem, por exemplo, a água e a sacarose, a água e a glicose, ou a água e o cloreto de sódio. Ou seja, você tem em solução a água e um soluto molecular. E a água e um soluto iônico. Lembre-se, você vai imaginar uma situação do seu cotidiano. Imagina que você está na sua casa e você coloca no fogão da sua casa mesmo 3 panelas no fogão. Uma tem água pura, a outra tem água e açúcar e a outra tem água e sal. Se eu pergunto para você agora, onde é que eu vou ter a maior temperatura de ebulição? Você vai me responder com certeza na maior facilidade. Água e sal, professora. Tudo bem, você está certo. Se você tiver água e açúcar, vai ser quem? A água e o açúcar. Mas por que a água e sal vai causar um efeito coligativo maior do que a água e o açúcar? A pressão de vapor só depende do número de partículas dispersas na solução. Lembre-se, o açúcar é um soluto molecular. Ele vai se dissolver na água. Você vai ter a solução aquosa de sacarose, por exemplo. Mas se ele colocar água e sal, você vai ter a solução aquosa de cloreto de sódio. Mas o sal é um composto iônico que vai também se dissociar na solução. Quanto maior for o número de partículas que você tiver por mol de composto iônico dissociada na solução, maior vai ser esse efeito coligativo. Então, o composto iônico ele vai causar sempre um efeito coligativo maior do que o composto molecular. Isso se você colocar uma quantidade de açúcar, uma quantidade correspondente de sal. Ô professora, mas eu sempre tive uma dúvida. Caso eu tenha não água e açúcar e água e sal, eu tenho 2 soluções aquosas onde eu tenha sais dissolvidos. Uma, digamos, o cloreto de sódio e a outra o cloreto no sulfato de sódio, digamos assim.
Você vai dissociar um mol de cloreto de sódio, você vai ter um mol de cátio Na+, um mol de ânion Cl-. Se você dissociar um mol de sulfato de sódio, o que é que você vai ter na solução? 2 mols, né, Na2SO4, você vai ter 2 mols de íon sódio e 1 mol de íon sulfato. Você, para cada mol de NaCl, você vai ter 2 mols de íons, 2 mols de partículas dissociadas. Para cada 1 mol de Na2SO4, que é o sulfato de sódio, você vai ter o quê? 3 mols de partículas, 3 mols de íons dissociados. Então, o sulfato de sódio vai causar um efeito coligativo maior em relação ao cloreto de sódio, devido ao fato de ter, na sua dissociação por mol de sal, você vai ter uma quantidade maior de mol de íons na solução. Tá, beleza? Outro detalhe para você se lembrar ainda em relação a isso. Se você tiver soluções de um mesmo soluto, preste atenção, soluções de um mesmo soluto agora, ou eu tenho 2 soluções de água e sacarose, ou eu tenho 2 soluções de água e cloreto de sódio. Então, nesse caso, qual é a solução que vai causar um efeito coligativo maior? Nas mesmas condições de temperatura e pressão, quem vai causar o efeito coligativo maior vai ser aquela que tiver na maior concentração. Tá, beleza? Lembre-se, vamos imaginar uma situação do dia a dia da gente, do cotidiano, na sua casa. Uma panela com água, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Se você colocar sal, ela vai ferver numa temperatura acima de 100. Só que, quanto mais sal você coloca, maior vai ser essa temperatura de ebulição. Por quê? Porque quanto mais sal você colocar na panela, menor vai ser a pressão de vapor da solução. Quanto mais sal você coloca, mais você diminui a pressão de vapor. Isso é chamado de efeito tonoscópico. O efeito tonoscópico é o abaixamento causado na pressão de vapor. E a temperatura de ebulição, ela vai aumentando à medida que você adiciona soluto, e esse aumento, ele é chamado de efeito ebulioscópico. Tá legal? Para fechar essa questão, deixar um macetezinho para vocês para o vestibular, lembre-se, quanto mais volátil for o líquido, maior será a sua pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Vou repetir, quanto maior for a volatilidade do líquido, maior será a sua pressão de vapor. Guardou? Aumentou a pressão de vapor, menor será a sua temperatura de ebulição e maior será a sua temperatura de congelamento. Tá, beleza? Guarda esse detalhe. Até novembro, fique ligado, tá bom? Antes de passar para a questão 2, mandar um abraço, um beijo para a galera que está mandando recadinhos aqui para nós no Face ou no Twitter, tá? Um beijo grande para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um beijo para a galera do Overdose, um beijo para a galera do Hipócrates Zona Sul, do Objetivo. Valeu, galera. Se liga aí, o concorrente tá na farra e você tá aí, ó, sábado à noite sentado assistindo aí as nossas dicas. Que sejam bem-vindas, tá? Um beijo grande para vocês. E vamos para a nossa segunda questão. Olho na tela? A segunda questão, olha só. Temos representado no gráfico abaixo as concentrações dos reagentes e dos produtos de uma reação do tipo A mais B formando C mais D. Pelo que você está vendo aí, você vê que a reação é um sistema em equilíbrio, é uma reação reversível. E o gráfico vem a seguir. Olha só, esse gráfico fica analisando só em função da tela. Você agora vai só ouvir Yara, tá legal? Raciocine junto comigo. Em uma reação, mesmo a gente tendo um sistema reversível, fique ligado. A reação começa pela reação direta, né? O reagente começa com concentração máxima e o produto com concentração mínima. À medida que a concentração, a velocidade da reação direta vai diminuindo, a velocidade da reação inversa vai aumentando. Olha para mim agora. Se você tem a velocidade da reação direta diminuindo, que ela começa máxima, e a velocidade da reação inversa aumentando, que começa mínima,
a tendência é as duas velocidades se igualarem. Quando essas velocidades se igualam, a gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio. Lembre-se que esse equilíbrio é dinâmico, ele não cessa, tá? Dinâmico significa dizer não cessa. Após atingido o equilíbrio, essas duas reações, elas vão continuar, aliás, essas duas transformações, né? Porque pode ser uma reação, mas você pode ter uma transformação física, né? Você pode ter evaporação e condensação no recipiente e são transformações físicas, tá? Mas no caso aqui ele menciona que é uma reação, tá? Então, a reação direta vai ter velocidade máxima e vai diminuindo, e a inversa termina e vai aumentando. Mas com o tempo, vai chegar um instante em que essas velocidades, elas vão se igualar. A gente vai dizer que o sistema entrou em equilíbrio, e que esse equilíbrio, ele é dinâmico. Dinâmico, já falei, significa não cessa. Após atingido o equilíbrio, as transformações, elas vão continuar acontecendo. Só que, a partir daquele instante, com velocidades iguais. Nesse instante que as velocidades se igualam, as concentrações, elas permanecem constantes, tá? Então, observe, olha na tela de novo. Veja bem, você tem aí, ó, o reagente começou na concentração máxima igual a 8 e foi diminuindo até que quando atingiu o equilíbrio, veja bem, olhe para o instante que fica constante. No equilíbrio, as concentrações dos reagentes, elas ficam em torno de 4 mol por litro. E a concentração dos produtos, que começa mínima, no caso aí começa em 2, ela vai crescendo até que ela vai entrar em equilíbrio no instante que as concentrações assumem valores iguais a 8. Tá legal? Então, ó, dando continuidade à questão, veja bem, ó. Ele dá continuidade dizendo que as concentrações de A e B são iguais. No equilíbrio, A e B são concentrações de reagentes, que começaram máxima, 8, e que no equilíbrio são iguais a 4. Em contrapartida, os produtos que você está vendo aí, que começaram mínima a partir de 2, quando atingiram o equilíbrio, se igualaram a 8. Então, veja, ele quer o valor da constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio, nesse caso, como trata-se de concentração, é claro que ele quer o valor de Kc, constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, você tem a relação aí entre, ó, produto das concentrações em mol por litro de produtos pelo produto das concentrações em mol por litro dos reagentes. Substitui pelos valores que você tirou do gráfico, ó, produto 8, começou mínima, ficou constante em 8, reagentes 4, que começou máxima e entrou no equilíbrio em 4. Aí o resto, ó, é só fazer continha, como eu digo na sala de aula, entrega a Deus que o resto é conta. Olha só, você vai assinalar 4. Tá legal? Em mim agora. Olha só. Detalhes importantes para você aqui. Essa questão aí, ela trata da constante de equilíbrio em função de concentração. Analogamente, essa expressão você pode indicar, claro que não na situação desse gráfico, mas você pode ter também a constante de equilíbrio em função das pressões parciais dos componentes. Essas pressões, elas são dadas geralmente em ATM, tá? E você vai calcular usando um procedimento semelhante. Kp ao invés de Kc, porque trata-se de pressão parcial de cada componente. Kp vai ser a relação entre o produto das concentrações, das pressões parciais dos produtos, pelos produtos das pressões parciais dos reagentes. Em caso de cálculo de Kp, se houver a necessidade de calcular o Kp, esses valores dessas pressões serão dadas a vocês no exercício e vocês vão substituir, assim como a gente substituiu aqui no Kc, e vai fazer continha e marcar a opção, tá ligado? Detalhezinho assim, ó, que você não pode esquecer. Só quem está vendo isso aí vai se lembrar lá no dia. Na expressão de Kc, só entra componente gasoso e ou aquoso. Na expressão de Kp, só entra componente gasoso, tá ligado? Isso significa dizer que,
Você vai lá no equilíbrio que o exercício deu para você, o estado físico de cada componente não vem entre parênteses. Então, componente sólido, por exemplo, não vai entrar na expressão de Kc. Lembre-se que as colisões intermoleculares do sólido, elas ocorrem na superfície dele. O fator que é levado em consideração ali é a superfície de contato e não a concentração. Nessa situação, a concentração do sólido ela é considerada constante. Tá ligado? Então, veja bem, Kc só entra componente gasoso e ou aquoso. O Kp só entra componente gasoso. Mais um detalhe que você não pode esquecer. Aliás, 2 em 1. Kc, Kp, qualquer constante de equilíbrio não possui unidade. E toda ela só depende da temperatura. Tá beleza? Não esqueça desse detalhe em hipótese alguma. Tá legal? Antes de passar para a próxima questão, deixa eu falar para vocês, dar um recadinho assim bem legal. Segunda-feira, da próxima semana, dia 24, segunda-feira depois de amanhã, dia 24 de setembro, vai começar a revisão da previsão da Mãe de Ná. Gente, vocês não podem ficar de fora, certo? É aquela revisão onde o cara vê a prova todinha, pode acreditar. Você vai lá no Overdose, se informa de tudo direitinho, faz a sua matrícula. Eu vou estar com 4 turmas, 2 na segunda-feira e 2 na quinta-feira. Na segunda-feira à tarde, 2h30 às 5h15. À noite, 7h30 às 10h. Os mesmos horários na quinta-feira, 2h30 às 5h15 e 7h30 às 10h. Qualquer informação que você queira, você liga lá, ó, 3231-1001. 3231-1001. Você liga, se informa de todos os detalhes. Tá legal? Não fique de fora dessa, é um conselho que eu lhe dou. Tá legal? Vamos para a próxima questão. Questão 3. De olho na tela. Olha só. Ainda é equilíbrio químico aqui. E um item muito comum na UFRN, deslocamento de equilíbrio. Veja bem, ó. Ele dá um equilíbrio aí, e veja bem, N2 mais O2, 2NO, menos 88 kJ. Aí, é deslocado no sentido de formação do NO, ou seja, para a direita, sim. Olha em mim agora, preste atenção. Primeira coisa que você tem que se ligar aí. Ele está dando um sistema em equilíbrio, uma reação em equilíbrio. E do ladinho ele tem aí, ó, associado aos produtos da reação direta, ele está dando para você menos 88 kJ. Gente, isso é calor de reação, que ele poderia dar na forma de ΔH para você. E ele pode também, do jeito que fez aí, colocar na sua prova. Aí eu pergunto para você, responda rápido, sem pensar. A reação à direita é endo ou exotérmica? Aham, disse que era exo, né? Sabe por que você disse que era exo? Porque você olhou só para o sinal. Isso aí não é o sinal do ΔH, é o sinal do calor na reação. E esse calor que está subtraído no produto da reação direta, significa dizer que ele está somado ao reagente da reação direta. E calor somado ao reagente é calor consumido, é calor que está sendo gasto na reação, é calor absorvido. Então significa dizer para você, sabe o que esse calor aí? Significa dizer que a reação à direita, ela é endotérmica. Se a reação à direita é endotérmica, a reação à esquerda vai ser o quê? Exotérmica, consequentemente. E pelo princípio de Le Chatelier, que é o princípio que rege deslocamento de equilíbrio, o aumento da temperatura vai deslocar o equilíbrio sempre no sentido endotérmico. O aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume gasoso. Detalhe importante, volume gasoso é mol de gás. Mol de gás numa reação é do coeficiente de componente. E você só vai levar em conta componente gasoso, tá? O terceiro fator que pode deslocar o equilíbrio é concentração.
você adiciona quantidade de um componente que se encontre no equilíbrio, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido contrário do que você adicionou. Por quê? Porque é o sentido que vai consumir aquilo que você acrescentou para desajustar o equilíbrio. Tá legal? Vamos avaliar as opções. Veja bem, olha na tela. Olha bem, letra A diz assim, vai deslocar para a direita se a pressão for abaixada? Claro que não. Por quê? Olha lá a explicação, já aparece de cara para você. Você tem 2 mols de gás no reagente, você tem 2 mols de gás no produto. Se não há variação de número de mol, não vai haver variação de pressão e nem deslocamento de equilíbrio. Letra B. Se o N2 for retirado, claro que é retirar uma quantidade de N2 aí, do gás nitrogênio. Se você retirar nitrogênio, como ele está do lado esquerdo do processo, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado esquerdo. Vai ser deslocado no sentido de repor o nitrogênio para que o equilíbrio seja restabelecido. Então, ele quer que desloque para a direita. Não vai ser a retirada do N2. Letra C. Se a temperatura for aumentada, falei para vocês, olhem em mim agora, rapidão. Se a temperatura for aumentada, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido endotérmico. Tá ligado agora no detalhe de você interpretar corretamente esse calor? Veja bem, ó, a reação à direita é endotérmica. Então, se você aumentar a temperatura, o que vai acontecer? O equilíbrio vai deslocar para a direita, vai aumentar o rendimento da reação, vai aumentar a concentração do NO e vai obedecer exatamente o que a questão quer. Resposta certa, letra C. Mas tem um detalhe aqui na letra D que a gente já sabe que não é a correta, claro, mas ele tem um detalhe interessante. Se for adicionado um catalisador, tá lembrado que catalisador é aquela... Olha em mim agora, o catalisador é aquela substância que você coloca na reação com que finalidade? Diminuir a energia de ativação. Se o sistema está em equilíbrio, as velocidades são iguais. Ele vai diminuir a energia de ativação da reação direta simultaneamente da inversa. Então, as velocidades que são iguais a uma velocidade só, ele vai aumentar uma velocidade só. Ele não vai interferir no deslocamento do equilíbrio. A função do catalisador é diminuir a energia de ativação, consequentemente, acelerar a reação. Só que no equilíbrio, as velocidades são iguais. Guarde, catalisador não desloca equilíbrio. Tá legal? Galera, foi meu primeiro recado para vocês. Com certeza teremos novos encontros. Eu espero no próximo encontro aqui estar com meu amigo Tony. Aqui a gente fazia aquela dobradinha aqui. Não se preocupe, vai ter aquele bate-rebate aqui legal para a gente interagir junto com vocês. Tá bom? Não esqueçam, 24, segunda-feira, começa a revisão que você não pode perder. Um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.